Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão 2025, a caminho dos 4 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Rimani Ibrahimo na edição. Que este ano seja de sucesso, votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com apoio e produção da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça sua subscrição e ajude-nos a crescer. Vamos à retrospectiva do ano 2024. O programa Mais Inclusão destacou em 2024 a situação das emergências para as pessoas com deficiência e este grupo social pede mais atenção. O país está na época chuvosa e ciclônica 2023-2024, que pode ser afetada a pouco mais de 2.500 pessoas, sendo que mais da metade vive no centro do país. Lucas José, com deficiência físico-motora, vive no bairro Ndonda, na cidade da Beira, na província de Sofala, fala das consequências do seu bairro sempre que chove e como cadeirante a situação é bem pior ainda. Lucas recorda dos momentos dramáticos de ciclone Idai na cidade da Beira em 2019. Nas nós perdemos tudo aquilo que tivemos. É porque quis o Senhor divino. Foi pesado porque como uma coisa nova que não tínhamos assistido nenhum ano, uma coisa igual daquilo aí, nós não sabíamos que mais ou menos o grau ia atingir aquela ventania, só ouvíamos dizer. Mas quando chegou, de verdade, passei mal, graças a meus vizinhos. Eu refugiei, vieram meus vizinhos, viram ter me tirado daí, junto com a minha família, passamos nesta porta aqui que está tocando música. É onde fui acolhido para aí, e dia seguinte, quando o meu amigo me chama, na passagem de nível para poder ir ficar lá, porque eu tinha que lhe apresentar. Eu tinha que lhe informar, amigo, eu estou mal, estou na casa do vizinho e todos os meus árvores acabaram de cair, estão aí mesmo, de qualquer maneira, nem no meu quintal não se passa, não se pisa. Ele disse que para tentar mesmo possível, você como sair de lá, então eu devia te receber, até a minha outra carrinha está patifada, porque quando caiu a parede da casa, caiu em cima daquela carrinha, não aproveitei mais, o quadro ficou tudo marfanhado. Só com sorte, nenhuma família que sofreu com pedra ou com árvores em cima deles, ninguém sofreu. Mas totalmente a casa que ficou com rachas e ficou sem maneira. Mas por sorte que nenhuma minha família que sofreu naquele ciclone. Sinceramente, foi desta maneira como que aconteceu. Foi devido aos vizinhos e também a própria minha família que estava comigo em casa, a morar comigo, e que me ajudou a me carregar o mais rápido possível, para de modo a me pôr num sítio mais confiante. Lucas José foi vítima do ciclone Idai e ficou sem residência porque foi destruída. Onde residia no bairro Ndonda e os seus amigos ajudaram numa residência. Passando um tempo, em 2019, sofri com ciclone.
houve essa tempestade, acabou por me destruir quase totalmente a minha casa, cuja casa já estava cansada. Como nós compramos também segunda mão a casa, então qualquer tempestade não suportou. Acabou-se de desbravar-se algumas paredes da casa, inclusive as chapas todas também foram embora. E até agora tentei, fazendo o meu possível, de procurar patrocínio, mas sempre pessoas prometiam, nunca cumpriam da missão. E até hoje estou sempre a procurar patrocinadores, de modo que eu consigo pelo menos ter um quarto, uma sala, varanda, para eu poder garantir a vivência, não? Para eu poder viver. Assim estou acolhido com um dos meus amigos que tem também boa fé, desde Ciclone. Assim estou na casa dele, a viver aí junto com a minha família, minha esposa, mais um filho. E assim esperando que um dia, se Deus me ajudar, eu ter pelo menos uma coisa aqui feita, eu voltar para a minha casa, porque o dono dele também está me exigir já que tem que fazer um pouco rápido para ele voltar para a casa dele. Tendo em conta que a cidade da Beira é ciclicamente fustigada por tempestades, Lucas defende a construção de casas resilientes como a solução para acabar com a perda das infraestruturas sempre que há tempestades severas. Esses últimos anos sempre contamos com essa manifestação climática. Eu achava que seria melhor que a pessoa com deficiência tenha uma boa vivenda, não assim da maneira como está a se construir, não. Porque esses ciclones, quando vem, a primeira coisa a sofrer são chapas. Chapas acabam de voar, mas quando a gente vai vendo em outras casas que tem betão resiste. Betão, parece que não é lá tanto sofrer esses problemas de ser levantado como chapas, não. Então, para dizer que, para o nosso caso, nós deveríamos ter casas com betão. Até as janelas podem não ser de vidro, sendo esses de blocos de grelhas, é normal. Estamos na época chuvosa e no ano passado a Light for the World esteve a desenvolver o projeto ICDP sobre mudanças climáticas para pessoas com deficiência. Vamos recordar a entrevista com o diretor da Light for the World, Zacarias Zicai. Acompanhe. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no seu programa Mais Inclusão, o programa das rádios comunitárias. Hoje vamos conversar com Zacarias Zicai, ele é diretor da Light for the World, uma organização internacional que tem trabalhado em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Hoje vamos falar um pouco em relação à época chuvosa, está aí à vista, e a Light tem um projeto virado à emergência para as pessoas com deficiência. Diretor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite da Mais Inclusão.
inclusão, o programa das rádios comunitárias. Em linhas gerais, neste momento, para a época chuvosa, o que a Light e seus parceiros estão preparados para que as pessoas com deficiência estejam envolvidos no repartimento, mesmo após e depois, se houver algum ciclone, mesmo as enxurradas a nível das províncias de Inhambane e Sofala, concretamente no que o projeto está inserido? Primeiro, muito obrigado. Sim, a Light for the World iniciou em 2021 um projeto de 3 anos. Este projeto é implementado para a Light for the World a nível da província de Sofala e para a Cruz Vermelha a nível da província de Inhambane. É um projeto que é implementado em parceria com o Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, o INGD, Delegação de Sofala e Delegação de Inhambane. Este projeto tem como enfoque capacitar as instituições que fazem a gestão de desastres, não é? Concretamente os comitês locais de gestão de risco de desastres e também incluindo os próprios conselhos provinciais, não é? De gestão de risco de desastres, conselhos provinciais de emergência neste caso, e tem a componente de inclusão. O projeto foi desenhado na perspectiva de como capacitar os comitês locais de gestão de risco de desastres em matérias de preparação, resposta e mitigação dos efeitos dos desastres naturais, olhando a perspectiva da inclusão das pessoas com deficiência. O objetivo principal é, neste momento, a nível do Conselho Provincial, tanto a nível da província como do distrito, tem pessoas com deficiência que fazem parte desses comitês, como membros. Isto para assegurar que, durante o processo de planificação, aviso prévio, resposta e mitigação, os aspectos da inclusão de pessoas com deficiência não sejam esquecidos. A nível dos comitês comunitários, este projeto está a trabalhar com 8 comitês, sendo 4 no distrito de Buzi e 4 no distrito de Nhamatanda. Nós fizemos, junto com o INGD, fizemos o treinamento dos comitês em matéria de inclusão de pessoas com deficiência. Estes comitês já têm pessoas com deficiência como membros e, para além disso, também providenciamos os kits de prontidão para que, quando acontecer um desastre, os comitês têm meios para dar a resposta. É por isso que, com a liderança do INGD, Delegação de Sofala, fizemos a simulação de uma situação de um ciclone, para vermos até que ponto os comitês estão capacitados, estão em prontidão para fazer uma resposta inclusiva. Foi com muito agrado que vimos que, com a simulação, os comitês a nível do Buzi, neste caso, estão preparados para responder a uma situação de desastre, têm kits e estão capacitados em matéria de inclusão de pessoas com deficiência. Aliás, temos 2 pessoas com deficiência que fazem parte de cada comitê. Então, temos 8 pessoas com deficiência no Buzi, que estão integradas nos 4 comitês, 2 pessoas em cada comitê, e também temos o mesmo cenário a nível do distrito de Nhamatanda. Também temos 4 comitês e cada comitê com 2 membros de pessoas com deficiência. Houve uma abordagem muito interessante do INGD a nível da delegação de Sofala, que foi de alguns comitês já tinham número completo de membros, que são 18 pessoas, mas mesmo assim foi possível acomodar 2 pessoas com deficiência para que realmente essa questão da inclusão, porque se não tem ninguém lá, pessoa com deficiência, dificilmente os aspectos de pessoas com deficiência, as necessidades, a forma de fazer chegar a informação, isso pode ser negligenciado, não porque as pessoas não têm vontade, mas por mesmo pela dinâmica do processo de trabalho durante a situação de emergência. E na província de Inhambane, quantos distritos e quantas em relação da simulação a nível do INGD e da Cruz Vermelha? A nível da província de Inhambane, iniciamos ainda este ano com o mapeamento, porque o que facilitou mais a nível da província de Sofala é o facto que nós temos programa de reabilitação baseado na comunidade, e onde estão localizados os comitês já sabemos quem são as pessoas com deficiência que vivem naquelas comunidades. Para o caso da província de Inhambane, nós este ano, junto com a Cruz Vermelha, fizemos o mapeamento das pessoas com deficiência naquelas comunidades que têm os comitês.
Então, iniciamos com essa fase de mapeamento para saber quais são as pessoas com deficiência que vivem naquelas comunidades, onde os comitês estão localizados. Fizemos também um estudo de análise de género, porque este projeto também tem a componente de género. Então, fizemos um estudo também de análise de género. Então, acreditamos que no próximo ano vamos iniciar com outras atividades ligadas mesmo à questão da inclusão da deficiência dentro dos próprios comitês locais de gestão de risco de desastres. Neste período, pensa em apoiar quantas pessoas com deficiência nestas duas províncias estão a implementar este projeto? Bom, este projeto tem muito enfoque criar capacidade nas instituições. Obviamente que também tem a componente de resiliência nas pessoas com deficiência. Estamos a olhar a componente de resiliência financeira. Como darmos uma resiliência financeira às pessoas com deficiência para que depois de acontecer um desastre, elas possam ter a capacidade de reconstruir a sua vida. Então, nós temos essa componente que é através dos grupos de poupança e também através de treinamento e atribuição de kits de negócios para que as pessoas com deficiência possam realmente ter uma capacidade financeira para que depois de um ciclone possa conseguir ou comprar chapas, ou conseguir alimentar-se, ou comprar roupa que foi destruída, digamos assim. Então, estamos a prever um apoio de cerca de 5.000 pessoas durante esses 5 anos. Mas o enfoque principal é criar capacidades nas instituições, comitês locais de gestão de riscos, o próprio NGD a nível da província, os COEs, né, que são os comitês operativos de emergência, também para que realmente essa questão da inclusão faça-se sentir. Estamos na reta final, Sr. Diretor, mesmo nesta época chuvosa, que apelo a deixar aquelas comunidades com deficiência, e principalmente nas duas províncias que estão a implementar este projeto? Bom, o apelo que nós fazemos é que realmente temos que criar uma rede muito forte de difusão da informação. A questão do aviso prévio, porque isso é muito importante se nós fazermos chegar a informação às pessoas com deficiência, às famílias de pessoas com deficiência, e sobre aquilo porque normalmente o NGD já ativou, né? Os locais, já foram identificados os locais seguros. Então são esses locais que, dependendo de quando os eventos vão ocorrer, as pessoas com deficiência deverão deslocar-se para aqueles locais seguros o mais cedo possível, ou 48 horas antes, ou 72 horas antes, para assegurar que realmente possam estar seguros nessa situação. Por isso que nós estamos a trabalhar também com o FAMOD, para que realmente a difusão da informação seja feita em tempo útil, para que realmente as pessoas com deficiência não sofram mais quando acontecer uma situação de desastre. Pois é, muito obrigado, Diretor Zacarias Caio, que nos deu a conhecer em relação ao projeto de emergência a nível da Light for the World. Assim, o amigo vinte que esteve em nossa sintonia, nosso muito obrigado. Saudações. Durante as cheias, as pessoas com deficiência têm enfrentado vários desafios. Entretanto, isso não é impedimento para esse grupo social que vê uma oportunidade para praticar a agricultura. Acompanhe. Saudações. O que faria um homem com deficiência que foi totalmente excluído pela sociedade? O que se faz quando as pessoas não têm nenhuma outra fonte de renda? O que fazer quando a fome bate a porta? Outros prefeririam optar pelo caminho mais fácil, vivendo dependente de familiares para tudo sempre. Outros viveriam na base da síndrome da mão estendida, pedindo esmola pelas ruas e avenidas deste pacato distrito.
A partir do distrito de Bilibiza, na província de Cabo Delgado, o programa Mais Inclusão irá lhe contar a história de um homem com deficiência que tinha tudo para ter uma vida triste e sofrida, mas em meio a tantas dificuldades e falta de oportunidades que geralmente assombram as pessoas com deficiência, a nossa figura de hoje viu na agricultura uma forma perfeita de ganhar sustento para alavancar a economia daquela região e contribuir positivamente para o desenvolvimento sustentável de Moçambique. Fernando Francisco nasceu a 31 de maio de 1981 no distrito de Muitupuez, província de Cabo Delgado. Ainda criança, Fernando conseguiu ingressar numa escola primária local. Quando tudo parecia correr bem, na 3ª classe, Fernando foi expulso da escola por alegadamente não ser lugar para crianças com necessidades educativas especiais. Fernando conta que naquela época a atitude da direção da escola foi aplaudida pela maioria das pessoas, porque, segundo a nossa fonte, a sua retirada da escola iria diminuir o trabalho que o corpo docente tinha para lhe dar atenção. Depois da sua expulsão, Fernando conta que passou 2 anos vagando sem rumo, até o dia em que um professor procurou seus pais e fez a proposta de levar o menino com deficiência, então com 12 anos de idade, à escola em que aquele trabalhava. Esta proposta caiu como chuva num dia de sol quente no verão. Tendo sido reinserido no Sistema Nacional de Educação, o menino se deparou com um outro problema: a distância. Fernando era obrigado a percorrer cerca de 3 km para conseguir chegar à escola. Um percurso complicado, uma vez que o menino se deslocava sem auxílio de uma cadeira de rodas. Mesmo com dificuldades, Fernando conta que nunca pensou em desistir daquilo que tanto queria: estudar para conseguir um bom emprego, para dar aos pais, irmãos e seus futuros filhos uma vida que ele nunca teve. Fernando concluiu a 12ª classe com sucesso e se destacou como um dos melhores alunos da escola que frequentava. Por mais que tenha tentado concorrer a vários concursos públicos, Fernando nunca foi aprovado por inaptidão física. Na primeira pessoa, conta como foi este processo de adaptação. Eu chamo-me Fernando Francisco, nasci no distrito de Muitupuez, aqui em Cabo Delgado. A minha infância foi um pouco complicada, mas deu para viver. Cresci nos arredores, com a dificuldade, mas consegui ir à escola. Concluí a minha 12ª cá nessa cidade de Cabo Delgado. Como é esta adaptação? Quando fala de dificuldades, fala exatamente do quê? Tinha que percorrer uma distância para chegar à escola, mais ou menos de 3 km. Era tão longe, naquela altura, tão miúdo, com preguiça de ir à escola, mas com as exigências eu tinha que ir à escola. Como supera esta questão de distância? Onde encontra a motivação para enfrentar esta rotina de distância? A motivação era de onde vinha a família. Era uma família assim um pouco pobre, mas tinha aquele pensamento de estudar, e se eu estudar, onde vou parar se não estudar? E eu tinha que ter aquela motivação, aquela força, sempre de ir à escola. No andar do tempo, já estava se novas escolas. Ainda em busca de um emprego formal, o nosso entrevistado perde seus pais. Nisso, Fernando viu-se passando várias noites em branco por causa da fome, pois os seus pais eram os únicos que colocavam alimento na mesa. Entre saltos e solavancos, Fernando teve a ideia de criar uma machamba para o seu autossustento. A agricultura não é a primeira profissão deste senhor, que durante a gravação desta reportagem tentava a todo custo não se afogar em lágrimas. Já fui serralheiro, já tentei colocar blocos com nível, para ver que também não vai dar, mas preferi a agricultura, pegar a enxada e virar a terra e lançar o produto no chão, esperar da chuva. Entrei no ramo da agricultura, vendo que foi uma forma para me adaptar, sendo uma fonte de renda mais fácil. Isso na minha ótica. Como agora há muita gente que anda na rua a pedir esmolas, então não me vi lá, preferi abraçar esta área da agricultura, sim, para poder se alimentar, essas coisas, me vestir, sim, e sustentar a minha família. Era seu sonho praticar agricultura desde criança? Não foi meu sonho, mas como era criança, naquela altura também eu seguia os meus pais a machamba. E eu daí também vi que as minhas condições não estão para estudar, seguir uma formação. Sim, então eu preferi abraçar a área da agricultura. Acho que é rentável e consegue alimentar e vestir os seus filhos, vestir a sua esposa, essas coisas todas? Pois, é. Uma das vezes. Depende muito da chuva, o processo de chuva. Quando chove, é normal chover. Um dia lançar um produto na machamba, ficar uma semana e queimar-se o produto. Sim, há uma perda.
Há um ano que a gente que rende mesmo na machamba. E quando vamos às ruas vender, pôr no mercado o produto sai. Dá para se alimentar. Comprar os vestuários para as crianças, caderno, aquele tempo de coisa. Dá para comprar cadernos, uniformes, sapatos. As crianças começam a ir à escola normalmente, sim, através da agricultura. O nosso entrevistado é um homem sonhador, embora já tenha uma vida estabilizada, e conclui. Um dos meus sonhos é de ter o meu trator pessoal, estar a capilar a minha machamba, o meu próprio trator. Esse é um grande seio, meu sonho. E qual é o conselho que deixa para as pessoas que nos ouvem para viver? Que abraça a agricultura, é uma boa área, embora dói capinar, mas dá para uma pessoa sobreviver, a gente sobreviver. Depois de falar da agricultura, vamos recordar a história da jovem Rita, com deficiência visual, que vive na cidade da Beira, que no ano passado lançou uma campanha de angariação de apoio para o tratamento de visão. Acompanhe. Rita João Alfândega é exemplo de superação, natural de Chimoio, na província de Manica, e em 2017 na província de Sofala, onde fixou a residência. Ela viveu a juventude toda apreciando a beleza da natureza, o vir das plantas, as cores embelezando a existência humana, os edifícios disputando espaço, as crianças correndo de um lugar para o outro, as ruas movimentadas de homens e mulheres em busca de sustento. É que os olhos da Rita testemunhavam. Tudo mudou em 2017, quando foi vítima de úlcera de córnea. Ela perdeu a visão. Eu estava bem, nunca tive problemas de visão, mas num dos dias entrou-me algo no olho direito, da qual não sei o que era. Então fui pressionando o olho, soprando para ver se poderia sair aquela coisa, mas nunca saiu. Então dormi, a pensar que depois de dormir o dia seguinte iria sair, né? Porque sentia muito incômodo, aquilo incomodava no meu olho. Só quando eu acordei dia seguinte, já a situação já era outra. As vistas já estavam a me doer com muita frequência, já não poderia olhar ao sol, já não poderia olhar ao televisor, nem telefone. Logo tive que procurar um oftalmologista. Eu estava em Guru, trabalhava em Guru, então tive que sair de Guru para Chimoio, onde tinha um oftalmologista. Quando lá cheguei, os médicos fizeram um tratamento, disseram que estava a contrair a úlcera de córnea. Então, ao longo do tempo, fui fazendo tratamento, nunca mais passava, cada vez mais piorava a situação. Então, num dos dias, dormi, só quando eu acordei para poder lavar a cara, senti algo, parece como se fosse uma explosão, né? Só que na altura que aquela coisa aconteceu no olho, eu só desmaiei, caí, né? Desmaiei, onde quando eu acordei já não estava a ver a vista direita. Então eu estava sozinha em casa com meu filho, tinha 1 ano na altura.
Então tive que procurar um chave ao telefone, estava a ver só com uma vista, né? Liguei para o meu empregado, ele sempre entrava nas manhãs, ficava em casa dele, então liguei para ele, liguei para o meu cunhado, meu marido não estava, na altura tinha viajado, então eles vieram para casa, me prestaram os primeiros socorro, tive que viajar de novo para Chimoio. E quando lá cheguei, tive com o médico, disseram que a vista já não poderia ver mais. Para Rita, a vida não tinha mais sentido. Caí em depressão, eu já não queria saber mais de comida, não queria saber de visitas na minha casa, não queria saber de chamadas, nem nada. Não, fui ficando assim mesmo a fazer tratamento. Sentia muita dor de cabeça, meu corpo em si já não sentia mais nada. Então, fui ficando assim mesmo. Minha família, alguns já não queriam ficar comigo, já havia disputa, ora vamos alugar uma casa para nós podermos me deixar lá, porque ouviam com medo os tradicionais que não poderiam ficar comigo, porque se ficassem comigo iam morrer. Então, aquilo aí me doía tanto eu ouvir aquilo daqueles que diziam: acho que esse aí drogou com o marido dela por causa dos bens que eu tinha, mas na verdade nunca havia acontecido, nunca havia ido ao curandeiro ou qualquer sítio para poder drogar, para ter tudo que eu tinha, mas era o sacrifício que eu fazia para poder ter o que eu tinha. Não, minha família, cada vez que andava, eu procurava saber o que estava acontecendo. Era um mendigo com o curandeiro que essa aí drogou com o marido dela, por essa razão que ela perdeu a visão. Então, para que ela seja bem, era necessário ela estar sozinha, numa casa sozinha. Eles só iriam ir dar comida lá, não poderia ficar com ninguém, porque aquela pessoa que ficasse com ela ia morrer. Para superar, ela contou com o apoio dos tios. Tenho uma tia que vivia na beira, então ela, quando acompanhou essa situação toda, ela não gostou. E quando ela disse que eu deveria viajar para vir ficar na beira, e se alguém eu tinha que morrer naquela altura, deveria ser ela. Não se importava em morrer, porque não fazia sentido eu ficar numa casa sozinha, sem lá estar ninguém, atendendo-me considerado que eu não estava a ver e precisava de alguém para poder me ajudar em todos os sentidos. Assim como meu filho precisava de alguém também para cuidar dele. Antes de vir para cá, até eu tentei me suicidar, e só cada vez que eu tentava me suicidar, meu filho chorava. Então eu pensava sempre nele, de tanto pequeno que ele era, ele precisava muito de mim. Não tive que viajar para a beira. Quando cheguei aqui na beira, minha tia ficou comigo, fomos fazer o tratamento no Hospital Central, Maputo. Então, os médicos do Maputo disseram que já não havia mais recuperação, a não ser fazer o tratamento, o transplante de úlcera de córnea, porque o medicamento que me davam para eu usar queimou a minha úlcera, e já não havia mais recuperação. A vida da Rita ganhou uma nova dinâmica. Ela mudou-se para a cidade da Beira para residir com a sua tia. Aqui, ela aprende braille e mobilidade no Instituto de Deficientes Visuais. Na Beira tem um instituto que é o Instituto de Deficientes Visuais, e que lá pode fazer a reabilitação. Para quem não estudou, poderá estudar como uma pessoa normal. Então, a Carolina direcionou o meu cunhado Rodrigues para poder falar comigo, para eu poder me integrar também no Instituto de Deficientes Visuais, poder fazer reabilitação. Então ela pediu meu número, meu cunhado deu, ligou para mim,
e me direcionou para falar com o falecido Campunsi, que trabalhava lá no Instituto de Deficientes Visuais. E eu fui para lá, conversei com ele, deixei todos os meus documentos, daí entrei na reabilitação em 2019. Entrei um bocadinho atrasado, já era março, já havia um mês, aulas já tinham iniciado há um mês antes, então fiz a reabilitação, onde concluí com sucesso. Lá aprendi muitas coisas, para falar a verdade, eu quando contraí a deficiência, eu não conseguia fazer nada sozinha. Com braille e mobilidade, a vida da Rita mudou. Após fazer a reabilitação, fui mudando e agora já, pelo menos já sei sair dentro de casa sozinha, sei caminhar no quintal, já sei tirar louças de dentro para a copa, lavar prato, lavar minha própria roupa que eu nem conseguia lavar, dar banho ao meu filho, cuidar dele, já sei fazer isso tudo, mas graças à reabilitação. E tive aulas também de mobilidade em 2020, como sou Marcos. Depois tive mais outras aulas de mobilidade também, como sou Machado. E aprendi muito, né? Apesar de ainda ser difícil eu andar na rua sozinha usando a bengala branca, mas em termos gerais, só em casa, pelo menos já sei fazer algo sozinha, né? Em casa eu consigo caminhar, posso para casa de banho, para casa de vizinho. A única coisa que me resta, só que me falta, é só sair de casa para o trabalho. Ainda torna-se muito difícil para mim. Em termos de braille foi muito estressante, porque primeiramente, como se sabe, é muito difícil alguém que sabia escrever, sabia ler a tinta, para depois ir escrever a braille. E aí eu ficava muito nervosa quando eu quisesse ler, né? Porque tinha que usar dedinho. Não, quando eu falhasse alguma palavra, não saber uma letra, o que era, eu ficava muito nervosa. Mas, enfim, consegui aprender, sei ler e escrever braille, graças a Deus. Pelo menos tinha me ajudado. Novos desafios, novos sonhos voltaram a preencher a mente da Rita. Um sonho é de terminar minha faculdade. Está a fazer faculdade aqui? Eu, antes de contrair a deficiência, eu estava a fazer o primeiro ano, contabilidade e auditoria. Então, quando eu contraí a deficiência, eu me vi desmoronada mesmo, desabada. Eu não sabia que poderia dar continuidade com meus estudos. Mas após a reabilitação, aprender braille, eu fui perceber que eu deveria dar continuidade aos meus estudos, né? Mas só que já não o curso que eu queria, já tenho que escolher um outro curso. Ciências sociais? Sim. Então, é uma batalha muito grande que eu tenho que enfrentar, porque eu, ao longo do meu ensino, né, dos meus estudos, eu fiz contabilidade, ensino básico, assim como médio. Então, é um grande desafio que eu tenho que enfrentar, mas para o próximo ano, se Deus quiser, se minha casa terminar, já que ainda estou a concluir minha casa, então se minha casa terminar, irei me inscrever para fazer faculdade. O desafio é grande, porque já vou fazer letras, já aí requer muita leitura, enquanto lá na contabilidade é só matemática, um pouco de leitura, então o material é leitura, só sou obrigada a ler muito já agora. Sou obrigada a ler muito já. Só que já é o que vai me dificultar muito é na escrita, né? Ainda tenho problemas sérios do braille. Sim. Quanto a usar a pauta, por exemplo, né? Me dificulta. A
cidade da Beira é considerada centro das pessoas com deficiência por causa do Instituto de Deficientes Visuais. Esta situação contribui para que a maioria das pessoas com deficiência pratica mendicidade, sejam pessoas cegas, mas este não é o caso de Rita. Ela é conselheira do HIV-Sida no centro de saúde local. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. É chegado o momento final do programa das rádios comunitárias. Esteve na vossa companhia Ginoca Moftini na apresentação e Abdul Remani Ibrahimo na edição. Mais Inclusão contou com apoio e produção da TV Surdo. Até a próxima. Mais Inclusão, um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.